A história começa com o herói Hyuga, reunido do lado de fora do castelo do Rei Demônio junto do seu grupo leal. E antes de entrar no castelo, os membros da equipe se incentivam mutuamente ali para a batalha final. Logo em seguida, os portões do castelo se abrem, vários olhos sinistros espreitam por dentro, e depois do grupo entrar no castelo, eles são recebidos pelo general do Rei Demônio, Yoki. E aí, ele começa a provocar de uma forma mais arrogante, né, chamando todo mundo de fraco demais. O mago do grupo ele tenta atacar Yoki com a sua rajada de energia, mas ele dissipa ela com muita facilidade. Em seguida, o espadachim tenta enfrentar ele num combate corpo a corpo, só que Yoki desvia do ataque e lança para longe com um chute. Por fim, a maga de suporte Cecília usa o feitiço de aprimoramento em Hyuga, que libera o seu golpe supremo, Excalibur, contra Yoki. O Yoki responde com seu próprio feitiço sombrio infinito, que colide diretamente com o Excalibur do herói. Depois da intensa disputa de poder, Yoki domina Hyuga e derrota todo o grupo sozinho. Caído no chão e derrotado, Yoga de alguma forma se pergunta se aquele é o fim do seu caminho, né? Seus amigos e tudo mais, e depois de Hyuga de alguma forma perder a consciência, Yoki começa a curar todos os heróis derrotados. Só que ele percebe que a magia de suporte é muito bonita e acaba distraindo com a sua aparência. Algum tempo depois, Yoki leva o herói para sua prisão dentro do castelo e lá seus subordinados perguntam se deveriam matar os heróis. Yoki se assusta com a presença deles e então todos começam a provocá-lo por estar encarando inconscientemente Cecília. Por fim, Yoki suspira e manda que deixem os heróis perto de uma vila humana, se despedindo dolorosamente da sua paixão angelical. Depois de um mês, o Rei Demônio convoca Yoki diretamente para os seus aposentos. Lá, o seu braço direito, Zaquiel, pergunta quantas vezes Yoki teve que lidar com o retorno dos heróis por um novo desafio. Yoki responde que eles já o desafiaram 13 vezes, e Zaquiel, de alguma forma, conclui que os heróis são um bando de fracotes incapazes de aprender a lição. O Rei Demônio se pergunta por que Yoki ainda não acabou com a vida dos heróis, e em resposta, Yoki explica que aqueles heróis miseráveis nem sequer merecem a sua atenção. Ouvindo isso, o Rei Demônio sugere então deixar que seus subordinados cuidem da tarefa, eliminando os heróis no seu lugar. Surpreso, Yoki pensa que os seus pobres servos não teriam chance contra o poder dos heróis, além de não querer que uma bela maga de suporte se machuque, né? Ele então se oferece para poder dar um fim nos heróis pessoalmente, e o Rei Demônio sorri em silêncio concordando e deixa Yoki cuidar disso. Ao sair da sala do trono e voltar para os seus aposentos, Yoki, de alguma forma, sente ali que está preocupado, né, com a vida dos heróis. Ele também sabe que é o único forte o bastante para derrotar eles, porque caso contrário, eles seriam poderosos o suficiente para matar o Rei Demônio. No fim, o Yoki se pergunta o que deve fazer a seguir, já que o Rei Demônio em breve vai dominar o mundo inteiro. No dia seguinte, os heróis retornam mais uma vez ao castelo do Rei Demônio, e depois que Yoki repele o espadachim e Hyuga, a maga de ataque Makana tenta contra-atacar com seu próprio feitiço, embora Yoki bloqueie a primeira investida de magias, Makana lança silenciosamente uma segunda onda logo em seguida, pegando ele de surpresa. Mesmo assim, Yoki reage com o tempo, bloqueando o ataque. Seus reflexos extremamente rápidos deixam Makana completamente chocada. Enquanto isso, Yoki percebe Cecília curando seus companheiros, o que fez ele corar. Então, ele começa a rir, zombando das tentativas inúteis dos heróis de derrotar eles. Ainda assim, Hyuga se recusa a desistir, né, e lança um poderoso feitiço Excalibur para detê-lo mais uma vez. Infelizmente, Yoki sobrevive facilmente ao ataque e diz aos heróis que eles jamais vão conseguir derrotá-lo. Hyuga insiste, afirmando que não tem outra escolha a não ser continuar se quiserem derrotar o maligno Rei Demônio. Ouvindo isso, Yoki aponta de repente para Cecília, que diz que eles podem continuar avançando se deixarem ela para trás. Hyuga recusa isso imediatamente, mas Makana sugere aceitar a proposta de Yoki. Ela ressalta que esse poderoso demônio pode matá-los quando quiser, então deveria aceitar sua bondade e cumprir sua verdadeira missão. Hyuga ainda se recusa a abandonar sua preciosa companheira, mas naquele momento Cecília se manifesta e diz que está disposta a ficar para trás. Por fim, Hyuga e o seu grupo seguem adiante, prometendo voltar para buscar sua sacerdotisa depois que derrotarem o Rei Demônio. Depois que todos partem, Cecília pergunta a Yoki por que fez ela ficar, e pensando que ele ainda quer lutar, ela tenta atacá-lo. Só que o Yoki ele se rende rapidamente e tenta negociar com ela. Cecília questiona por que ele se dá o trabalho de se apresentar se pretende matar ela de qualquer forma. O Yoki responde que se realmente quisesse ver ela morta, já teria feito isso desde o começo. Por fim, Cecília relaxa e pergunta o que realmente ele quer. Yoki reúne coragem e admite que ele se apaixonou por ela à primeira vista, confessando que quer sair com ela. Cecília ficou completamente chocada, e depois de pensar um pouco, ela recusa educadamente o pedido. A rejeição é tão devastadora que Yoki perde completamente a vontade de viver. Cecília acha que ele estava só tentando enganar ela, tentando atacá-lo novamente. No entanto, como Yoki sequer tenta se defender, ela interrompe o ataque no meio do caminho. Yoki pede que ela continue e finalize ele, dizendo que ele não quer mais viver. Cecília se recusa a acreditar que ele desistiria tão facilmente. Então ele explica que ele esteve preso no castelo do Rei Demônio durante toda a sua vida, e ele revela que só tem permissão para sair a fim de destruir vilarejos humanos, mas que nunca quis fazer isso.
Surpresa, Cecília se recusa a acreditar nele, dizendo que todos os demônios são maus. E Yoki explica que mesmo parecendo um demônio, ele na verdade foi reencarnado de outro mundo. E aí ela começou a ficar confusa. Então o Yoki começou a contar a história, que na realidade ele era um humano dentro do corpo de um demônio. Ela percebeu que Yoki deve possuir poderes incríveis por ser uma pessoa reencarnada. Por isso se pergunta por que ele não derrotou o Lorde Demônio sozinho. Yoki explica que se ele derrotasse o Lorde Demônio, se tornaria o próximo líder dos demônios, o que obrigaria ele a cometer atrocidades terríveis contra a humanidade. Se sentindo impotente, ele achou que passaria o resto da vida apodrecendo miseravelmente na sua cela. Só que nesse momento foi que ele conheceu Cecília, que deu uma esperança de que a vida valia a pena ser vivida. Agora, o Yoki acha que ele está pronto para desistir de tudo, já que até a sua última esperança rejeitou ele. De repente, Cecília fala que deve continuar vivendo e usar o poder que ele possui para ajudar a humanidade. Ela acredita que ele pode servir o outro propósito na vida e se oferece para ajudar ele a os dois mudarem, né, para o mundo exterior. Alguns dias depois, o reino de Clarence realiza uma celebração para todos os seus heróis pela vitória contra o Lorde Demônio. O rei Darts parabeniza todos os heróis diante dele por protegerem o mundo de um grande mal e anuncia que o reino vai realizar a celebração em 3 dias em homenagem a eles. Do lado de fora do reino, Yoki está lá observando de um local isolado, sabendo que Cecília vive ali, e para se disfarçar como um humano comum, ele quebra dolorosamente seu chifre de demônio e entra no reino. Enquanto isso, Makana parabeniza Hyuga pela vitória. Ele se sente extremamente feliz. Em seguida, ele se vira para celebrar com Cecília, sabendo que a vitória foi graças a ela, que fez Makana se sentir negligenciada. Pouco tempo depois, Yoki entra na guilda dos aventureiros da cidade para poder se registrar. A recepcionista ali, um pouco presunçoso, né, Clayman, avalia e entrega um formulário de inscrição e depois de Yoki assinar o documento, Clayman lhe dá um cartão de guilda que explica que ele vai começar no nível mais baixo, o rank F, e que vai até o rank S, né? Ele explica que Yoki pode aceitar missões para subir de rank, mas que normalmente um aventureiro leva um mês inteiro para alcançar o rank E. Em seguida, adverte que ele não pode perder o cartão, né? Então deseja boa sorte para ele. Depois de receber o seu cartão, Yoki completa várias missões, ganha dinheiro suficiente para alugar uma estalagem, e aí uma semana depois ele entra novamente na guilda, onde todos os aventureiros já estão comentando sobre o aventureiro em ascensão, que está subindo de rank numa velocidade absurda. Enquanto isso, Yoki pede mais missões a Clayman, mas o recepcionista, preguiçoso ali, fica confuso, né? Por quê? Não quer lidar com uma papelada naquele dia e manda o Yoki falar com uma mulher bonita do lado. No entanto, o Yoki se recusa, dizendo que prefere passar o tempo com Clayman, né? Deixando isso de lado, Clayman pergunta a Yoki sobre a verdadeira identidade, sabendo que nenhuma pessoa normal conseguiria subir do rank F ao rank D em só uma semana. O Yoki ele tenta fingir que não sabe do que ele está falando, então Clayman suspira, dizendo que pode perseguir ele, já que não fez nada ilegalmente. Nesse momento, uma garota encapuzada entra e pede a Clayman que cancele as missões de Yoki. Surpreso, Yoki percebe que a garota encapuzada é Cecília. Clayman também se pergunta por que a sacerdotisa ali, heroína, está visitando a guilda, e Cecília pede para que ele fale mais baixo. Em seguida, ela se vira para Yoki e convida para sua casa para uma conversa privada. Enquanto eles viajam na carruagem lá de Cecília, Yoki se pergunta por que uma garota convidaria ele para sua casa. E ao chegarem à residência de Cecília, um dos guardas fica desconfiado ao ver Yoki saindo da carruagem. Ele aponta sua lança para Yoki, exigindo saber por que ele estava com Cecília. Então, ela desce da carruagem e explica que é o seu amigo. Outro guarda afasta o seu parceiro e Cecília leva Yoki para dentro para tomar um chá. Lá, ela pede desculpas por não ter contado antes, mas Yoki diz que não se importa. Ele se pergunta como ela conseguiu encontrá-lo numa cidade tão grande. Explica que se tornou extremamente popular, óbvio, depois de subir do rank F para o rank D em tão pouco tempo. Por causa disso, ela pede que ele abandone a guilda dos aventureiros, o que deixa ele completamente confuso. Ela explica que depois que Hyuga derrotou o Lorde Demônio, outras nações começaram uma guerra indireta para disputar poder. E ela revela que Hyuga já está recebendo muitas ofertas de governantes ali, incluindo mulheres, dinheiro e todo o poder que ele poderia sonhar. Mesmo que Yoki sinta ciúmes desse grande herói, ele também percebe que as nações estão só tentando usar ele como se fosse um peão. A Cecília então aponta que, com o seu poder extraordinário, Yoki também atrairia a atenção das nações que desejam usar a sua força, já que ele é ainda mais forte do que o herói. Ele teme que o poder de Yoki, ela começa a temer que o poder de Yoki possa ser usado para dominar o mundo. Yoki entende ali os medos dela, mas ele também lembra de que tem contas a pagar. Cecília se oferece para contratá-lo pessoalmente, mas admite que não tem dinheiro suficiente para compensar o seu tempo. Ela então implora para que ele aceite a sua oferta, mas de repente Yoki lhe diz para levantar a cabeça. Ele declara com confiança que mesmo que a mulher mais bonita do mundo estivesse daquela forma, ele afirma que mesmo que fosse oferecido, jamais aceitaria, porque ele só tem olhos para Cecília. E isso faz ela sorrir. Yoki fica envergonhado também pelas suas próprias palavras exageradas, e pouco depois, a mãe de Cecília, Célia, também entra no quarto. Ela pede desculpas a Yoki pelo comportamento rude do seu guarda e envia a sua criada, Sofia, para poder discipliná-lo. Assim que a criada se retira, Célia revela que a sua filha já estava recebendo muitas propostas de noivado. Yoki ficou chocado descobrindo isso, especialmente sabendo que, até mesmo o herói Hyuga tentou
se confessar para Cecília, só que a Cecília tranquilizou, dizendo que recusou o pedido. Ao ver a reação aflita de Yoki, Célia começou a se perguntar se ele também gosta da sua filha. E em seguida, ela se senta ao lado dele e pergunta diretamente se ele gostaria de casar com Cecília. Surpreso, Yoki se pergunta se ela está testando ele, mas a Célia, de alguma forma, pede uma resposta sincera. Então ele balança a cabeça e explica que ele foi rejeitado por Cecília uma vez. Yoki diz que no momento está tentando construir a vida, né, estável como um aventureiro para poder pedi-la em casamento novamente no futuro. Célia pergunta se ele está recusando a sua oferta generosamente e Yoki responde que continuaria respeitando os sentimentos de Cecília acima de tudo. Por fim, Célia aprova a conduta de Yoki e explica que tudo não passou de um teste, porque não permitiria que sua filha se casasse com qualquer sujeito desapropriado, né? Ou alguém desesperado. Ela demonstra então aprovação por Yoki e autoriza a visitar a casa deles no futuro. Depois disso, Cecília comenta que a sua mãe poderia ter se interessado por ele de alguma forma. E embora Yoki ainda sinta um pouco desconfortável com a relação à mãe dela, né? Ele aprecia a oportunidade que ele recebeu. Então pergunta se pode chamá-la pelo primeiro nome. E ela concorda, chamando ele pelo primeiro nome em troca. Cheio de alegria, Yoki comemora em voz alta, se sentindo que ele está um passo mais perto da garota que ele ama. E assim a gente finaliza o primeiro episódio de mais um animezão aqui do canal, então não esquece, cara, capricha no like, se inscreve no canal e ativa o sininho pra gente acompanhar muito mais histórias como essa. Eu vou ficando por aqui, galera, beijo no coração e até a próxima. Valeu!